Fala galera do Betel, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Paulo Cardim e nós estivemos juntos no ano passado, há exatamente um ano, em julho, e dessa vez, por conta dessa pandemia, nós estamos juntos aqui de casa, né? Vocês estão assistindo, vocês estão participando do acampamento de casa e nós também estamos trazendo algumas mensagens da nossa casa. E hoje nós vamos falar muito rapidamente daquilo que eu chamo de plano de mestre. O que é esse plano de mestre? Nós que abrimos a Bíblia, nós vemos que existem muitas histórias, pequenas, grandes, surpreendentes histórias. E às vezes a gente fica confuso. Afinal de contas, será que a Bíblia é só um livro de muitas histórias? Ou será que tem um enredo principal? O que nós vamos ver hoje é que Deus tem um grande plano. Aquilo que nós vamos chamar de plano de mestre. Um plano que conecta absolutamente todas as histórias da Bíblia. Um plano que mostra como as histórias da Bíblia estão todas juntas e apontam para uma pessoa, a pessoa de Jesus. Por isso eu quero convidar você a descobrir qual é o grande plano de Deus revelado na Bíblia, o plano de mestre. Mas para isso eu quero rapidamente falar um pouquinho de uma série que eu acho que quase todos vocês assistiram. Não sei se vocês já assistiram a série La Casa de Papel, mas nessa série existe um professor. O professor é aquele responsável, é a mente brilhante por trás de um plano grandioso. O plano do professor era roubar a Casa da Moeda na Espanha e ficar muito rico. E o plano dele era um plano quase perfeito. Para roubar a Casa da Moeda, ele tinha um plano para todas as coisas. E, gente, não era só um plano para fazer. Ele tinha um plano para cada consequência que pudesse aparecer. Ele tinha um plano para cada atitude que a polícia fosse tomar na tentativa de tomar o controle daquela casa, a Casa da Moeda. O professor tinha um plano mestre, um plano brilhante. Ele sabia o que ele ia fazer para roubar a casa. E, gente, o plano do professor não chega nem perto do plano mestre de Deus maravilhoso que é revelado na Bíblia. Deus tem um plano, e esse plano, nós podemos identificá-lo. Todas as histórias da Bíblia fazem parte de pelo menos uma de 4 etapas: criação, queda, redenção e consumação. Cada um desses planos, cada uma dessas etapas fazem parte do plano maravilhoso de Deus que é revelado na Bíblia e que tem a ver com as nossas vidas. E eu e você precisamos saber disso por 2 motivos. Primeiro, porque cada história que você lê nas Escrituras, cada historinha, a menor delas, a maior delas, faz parte de uma dessas etapas, ou de várias dessas etapas que nós estamos vendo do plano de Deus. Mas, além de tudo, a minha e a sua vida fazem parte delas. Então, o que eu quero fazer agora é rapidamente entender quais são as 4 etapas, as 4 fases do plano de Deus revelado nas Escrituras. Esse grande plano, o plano de mestre de Deus. E como que isso tem a ver com a minha e com a sua vida. Vamos lá? O primeiro tema, ou a primeira fase do grande plano de Deus é a criação. Veja o texto bíblico de Gênesis capítulo 1. O texto você pode ler inteiro, mas eu separei simplesmente o versículo 1 e o versículo 31. O texto diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 nos contam a criação. Como que Deus, de forma maravilhosa, grandiosa, perfeita, criou os céus e a terra, criou os animais, criou o ser humano, criou o ar que nós respiramos, a água. Ele criou absolutamente tudo aquilo que existe e mais. Ao criar o homem com a sua imagem e semelhança, ele determinou que o homem tivesse pelo menos 2 chamados importantes: que homem e mulher se casassem, multiplicassem, criassem uma família e, além disso, por meio dessa multiplicação, que o homem e a mulher cuidassem daquilo que era de Deus.
Adão e Eva dariam nome aos peixes, dariam nome aos animais. Eles seriam os regentes, os gerentes de Deus aqui na terra, cuidando da terra que é dele. E isso não aconteceria apenas com Adão e Eva. Aconteceria também com todos os descendentes de Adão e Eva, eu e você. Nós fomos criados por Deus com a imagem, com a semelhança dele. Isto é, o que significa ser criado à imagem de Deus? Nós temos atributos, nós temos características, nós temos qualidades que apenas Deus tem, que nos diferem, por exemplo, do cachorro, do gato, dos animais. Nós somos diferentes. Nós somos completamente diferentes porque nós somos criados à imagem de Deus e essa criação foi perfeita. Deus criou o céu e a terra perfeitamente. Deus criou os animais perfeitamente, a natureza. Deus criou o ser humano perfeitamente. E Deus deu uma série de tarefas para esse ser humano. Casem-se, multipliquem-se, tenham filhos, criem seus filhos, encham a terra, dominem sobre a terra, trabalhem, porque vocês vão ver como isso é bom. E na criação, por terem sido criados pelo Deus perfeito, não havia pecado. Adão e Eva podiam ver a Deus, podiam conversar com o Senhor, podiam se relacionar com Deus, e foi para isso que eles foram criados. Acima de tudo, a criação existe para refletir a glória de Deus. O ser humano existe para refletir a glória de Deus, e ele faz isso enquanto se relaciona com o Senhor. Portanto, essa é a primeira grande etapa, essa é a primeira grande fase do plano mestre de Deus. Deus criou. Deus criou as coisas, Deus criou a natureza, Deus criou as pessoas, Deus criou os animais de forma perfeita. Mas a segunda etapa você já sabe qual é. A segunda etapa é a queda. Veja, na primeira etapa havia algo, e nós vamos ver 4 palavrinhas-chave aqui para você tentar gravar. Na primeira etapa da criação nós temos a palavrinha shalom. Essa palavrinha shalom, ela vai mostrar como que na segunda etapa há uma diferença gritante. Shalom é uma palavra hebraica que significa paz. Sabe qual é a marca dessa fase, dessa etapa do plano de Deus, a etapa da criação? A paz. Havia paz entre Deus e a natureza. Havia paz entre Deus e a criação. Havia paz entre Deus e o homem. Isso define a primeira etapa. Isso mostra o que Deus fez, mas também nos mostra a diferença da segunda etapa do plano que Deus tinha para nós. Do plano que Deus tinha ao permitir a queda. Essa é a segunda etapa do plano de Deus. Veja o texto de Gênesis 3, de 6 a 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Olha só, na primeira etapa, como nós vimos, a etapa do shalom, da paz, Deus criou perfeitamente. Deus criou perfeitamente o homem e a mulher para que se relacionassem com ele. Mas Deus deu uma ordem. Deus disse, olha, vocês podem aproveitar de tudo que está criado, mas não comam desta árvore. Por quê? Porque se vocês comerem desta árvore, vocês morrerão. E então, Satanás, a serpente, o diabo, vai então aos ouvidos de Eva e diz, olha, não é bem assim. Gente, funciona dessa forma quando a gente está prestes a pecar. Nós ouvimos uma mentira e nós deixamos os nossos olhos dizerem pra gente o que é bom. Satanás contou uma mentira para Eva. Olha, Deus mentiu para vocês. Deus disse para vocês não comerem dessa árvore porque Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Portanto, ele não é bonzinho. Ele só quer impedir que vocês sejam como Deus. E Eva percebe como a árvore era bonita, como ela queria ser igual a Deus, então ela come. Ela dá o fruto para Adão. Adão come, naquele momento acontece a queda. A queda é o segundo ato relatado no grande plano mestre de Deus, e a palavra-chave é rebelião. A partir dali, o shalom, a paz, deixa de existir. E o relacionamento do homem, o relacionamento da mulher, o relacionamento do adolescente, da criança, do senhor, da senhora com Deus,
é um relacionamento de rebelião. E é aqui que nós vemos a maior parte das histórias da Bíblia. A partir de Gênesis 3 até Apocalipse 20, o que nós vemos é Deus agindo para tratar o problema da queda. A queda é o momento em que Adão peca. E nós, como estávamos representados por Adão, como ele era o nosso representante de Deus, nós nos tornamos pecadores também. A queda, a entrada do pecado no mundo, fez várias coisas. A primeira delas é destruir a própria natureza. Hoje a natureza chora, a natureza sofre com as dores do pecado. O coronavírus é um exemplo disso. São as consequências do pecado na natureza. Mas o pecado vai além. O pecado não destrói só a natureza, o pecado destrói cada pessoa. A Bíblia nos diz que esse estado de rebelião, essa segunda palavra-chave para você decorar, é um estado que faz com que nós não tenhamos mais relacionamento com Deus. E não só isso. O pecado produz morte, 2 tipos de morte. A morte física, mas também a morte espiritual. E essa morte, a morte espiritual, é aquela que nos diz que nós estamos eternamente destinados a viver longe de Deus, a sofrer no inferno. Portanto, a primeira etapa é a criação, é o shalom, a paz. Mas por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo, o pecado entrou em cada descendente de Adão, o pecado faz parte de quem nós somos. Nós nos tornamos pecadores e, portanto, nós nos tornamos rebeldes a Deus. Nós odiamos a Deus e o nosso destino, o nosso destino era o inferno. É por isso que o terceiro ato do grande plano de Deus é maravilhoso para nós. É perfeito porque demonstra o seu amor. Em primeiro lugar, Deus cria com paz, mas nós caímos e nos tornamos rebeldes. Deus, então, prova o seu amor por nós quando ele envia Jesus para o terceiro ato, o ato da redenção. Veja o que o texto de Colossenses, capítulo 1, versos 13, 14, 26 e 28 diz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos, a fim de apresentarem todos os homens, todo homem, perfeito em Cristo. O que é que esse texto está nos dizendo? Que Deus não foi pego de surpresa com o pecado. Que Jesus nunca foi um plano B. Deus sabia e Deus permitiu a queda para que nós encontrássemos, glorificássemos, rendêssemos a adoração a Jesus. Eis o plano mestre de Deus. Deus estava dizendo o seguinte: eu vou criar e vou permitir a queda para criar um povo para mim. Este povo vai ser um povo que vai ser resgatado, vai ser redimido, vai ser salvo por Jesus. E assim então, todas as pessoas vão ver a glória do meu Filho, Jesus. Deus estava dizendo que nós estávamos perdidos. O texto diz, ele nos resgatou do domínio das trevas. É como se o pecado tivesse nos sequestrado. E Jesus, então, é enviado por Deus para pagar o resgate. E o resgate era a sua própria vida. Para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos tirados do reino da morte, Deus entrega a sua vida. Jesus morre na cruz por nós. E é isso que significa redenção. Redenção é o resgate que Jesus está operando. E esse resgate tem o propósito de mostrar todo o homem perfeito em Cristo. Ou seja, o que é a redenção? A redenção é Jesus entregando a sua vida, morrendo por nós, para que nós tenhamos vida. Mas não é qualquer tipo de vida. Uma vida resgatada do pecado é uma vida que agora nós vivemos para Deus e sendo transformados por Deus para sermos mais parecidos com Deus. Essa é a redenção. Isso estava oculto, como disse Paulo aqui, mas em Cristo ficou revelado. A terceira fase do plano, para muitas pessoas não fazia sentido. O que Deus está fazendo? Por que Ele criou se Ele permitiu o mal? Será que Deus perdeu a mão? Será que Deus não tem controle? O plano mestre de Deus é esse. Ele cria, Ele permite a queda, a rebeldia, mas Ele traz a redenção e a palavra-chave é salvação. Shalom, a paz. Rebeldia na queda e agora salvação na redenção. Deus estava trazendo salvação para todo aquele que crê em Jesus.
Sem Cristo, toda e qualquer pessoa está destinada a viver a sua vida longe de Deus, morta espiritualmente, sofrendo com as consequências do pecado. Mas aqueles que creem em Jesus encontram a redenção, encontram a salvação dos seus pecados, são transportados da morte para a vida. Quando creem que Jesus morreu no seu lugar na cruz, que ressuscitou, que venceu a morte, essas pessoas encontram a terceira etapa, o terceiro plano de Deus, o plano da redenção. Mas não para por aqui. Há um quarto e último grande plano, uma quarta fase, uma quarta etapa desse grande plano de Deus para nós, que é a consumação. Veja só o que Apocalipse 21 diz. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Você consegue ver o que está acontecendo aqui? Vamos nos lembrar das 3 primeiras etapas. Ele cria o shalom, a paz. O homem peca e acontece a queda, a rebelião. Deus envia Jesus para o nosso resgate, é a redenção, é a salvação dos nossos pecados. Quem crê em Cristo é salvo. E todo aquele que crê em Cristo vai encontrar aquilo que é chamado de consumação. A palavra-chave para nós é restauração. Sabe por quê? Porque lembre-se da primeira etapa, do primeiro plano. Na criação não havia pecado. Adão e Eva estavam conversando, vivendo com Deus perfeitamente. Sabe o que é que vai acontecer? O mesmo Jesus que morreu no seu lugar na cruz, o mesmo Jesus que venceu a morte, hoje está junto do Pai e esperando o momento de voltar. Quando Jesus voltar, acontecerá a consumação, a última etapa do plano de Deus. Ele virá para trazer julgamento para as pessoas que não creram nele. E essas pessoas irão para o inferno. Mas aqueles que creem em Jesus vão participar daquilo que é chamado de restauração. Nós viveremos com Deus eternamente e nós teremos o pecado totalmente retirado de nós. A capacidade, a disposição para praticar o mal vai ser retirada completamente dos nossos corações. De tal modo, galera, que nós nunca mais vamos pecar. Que nós vamos viver eternamente com Deus. Você consegue pensar nisso? Não vai mais ter tristeza. Não vai mais ter choro. Não vai mais ter briga. Não vai mais ter bullying. Não vai mais ter abuso. Não vai mais ter agressão. Nós não mais vamos ficar tristes. Deus virá para resgatar completamente, para terminar aquilo que Ele começou. Jesus vai terminar o processo de salvação em nós. Jesus vai terminar o processo de redenção em nós. E nós vamos viver com Ele perfeitamente, sem o pecado. O texto termina dizendo: Deus está com os homens com os quais Ele viverá. Esses homens, essas mulheres serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ou seja, a palavra-chave é restauração. O paraíso que foi perdido será restaurado e muito melhor. Será maravilhoso para nós. Porque agora haverá um povo, não mais 2 pessoas, mas um povo gigantesco que estará adorando o Deus desse plano mestre. Então, gente, vamos nos lembrar rapidamente de Apocalipse 22:20. Se esse é o plano mestre de Deus para nós, as palavras de João aqui são muito importantes. João diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Jesus está dizendo que ele vai voltar. Qual é a nossa resposta? Amém. Vem, Senhor Jesus. Nós queremos que Jesus volte para completar esse grande plano mestre que ele começou. Talvez você esteja se perguntando o que é que você tem a ver com esse plano. Eu quero te dar 4 aplicações bem rápidas para você pensar e orar. A primeira delas é que Deus é o nosso Criador, portanto a sua vida depende dele. Você não foi criado pelo Big Bang. Você não foi criado por uma explosão. Você foi criado pelo próprio Deus. E você foi criado para adorá-lo.
a sua saúde, a sua vida, a sua existência dependem de Deus. Mas além disso, você estava condenado à morte. O pecado traz consequências. E você precisa pensar: eu já fui salvo dos meus pecados? Eu creio em Jesus como meu Senhor e como meu Salvador? Eu ainda estou condenado à morte? Eu ainda sou morto espiritualmente? Se você já é condenado à morte, se você ainda está nessa perspectiva, nessa visão de que você está condenado à morte, se você ainda não sabe se você entregou de fato sua vida para Jesus, o momento é entender que Jesus é o plano A de Deus para nós. Cristo traz salvação e redenção. Então, se você não crê ainda em Cristo, essa é a hora de você dizer: eu creio. É a hora de você se render àquele que entregou a vida por você. Jesus morreu. Jesus perdeu a vida para que você tenha vida. Jesus se entregou para que você fosse resgatado e redimido. Aí o que eu faço se eu já creio? E eu que já creio em Jesus, o que eu faço? Então é importante entender que o grande finale, o último ato desse plano mestre de Deus ainda nos espera. Tudo voltará a ser perfeito por causa de Jesus. Portanto, galera, se você ainda não crê em Jesus, o grande plano mestre de Deus na Bíblia aponta para Cristo. Você precisa de Jesus para encontrar a redenção, para encontrar o resgate, para encontrar a salvação. E se você já crê em Cristo para a sua salvação, então agora você pode esperar um grande finale maravilhoso. Porque Cristo está voltando para tirar todo o pecado de nós, para que eu e você vivamos com Ele sempre. Isso produz esperança, isso produz alegria na gente, e isso deve produzir em você uma vontade de contar esse plano para as pessoas. Que você se sinta motivado a sair dizendo: peraí, eu sei do que a Bíblia está dizendo. Tem várias pequenas historinhas, tem muita coisa, mas é uma história resumida em 4 atos: criação, queda, redenção e consumação. As palavras-chave são Shalom, rebelião, salvação e restauração. Que Jesus te ajude, que Jesus te anime a pregar essa mensagem. Você que já creu nela, que você encontra esperança e que você que ainda precisa, creia nisso. Renda-se a Jesus como Salvador da sua vida. Galera, é isso. Espero que Deus nos abençoe e que nós possamos nos animar, estarmos felizes, porque Deus nunca perdeu a mão. Deus sabe o que está fazendo e Ele tem um plano. É isso, galera. Até mais. Valeu!